Toda vez que estamos em clima de eleições, em período de eleições, sempre aparece aqueles comentários no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Jesus era socialista! Tá, e eu com isso? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu não vou ficar fazendo merchan, eu só quero agradecer você que se inscreveu no canal. A gente no último vídeo atingiu aí 100 inscritos, na verdade agora a gente tá com um pouquinho mais, mas por causa dos dois últimos vídeos a gente atingiu esse resultado. E eu quero agradecer você que acreditou no nosso projeto e que começou a viver esse movimento de viver a loucura do evangelho. Então é muito bom ter com você com a gente e vamos seguindo aí para cada vez mais pessoas possam conhecer o nome de Jesus. Agora sim, vamos pro vídeo. Nas últimas semanas a gente está vivendo esse período, esse clima de eleições, né? Política tá no ar. Começou aí mais ou menos com as eleições dos Estados Unidos, quando foi Trump versus Biden. E aí, óbvio que os Estados Unidos sendo uma das principais potências do mundo, o seu governador é muito importante. Então, principalmente no Brasil mesmo, a gente não votando lá e a gente não morando lá, a gente viveu esse momentinho de eleições Trump versus Biden. E aí, quando acabou as eleições aí dos Estados Unidos, porque acabou em traço, né? Porque, enfim. E aí veio então as nossas eleições municipais, com prefeitos e vereadores. E aí a gente está vivendo todo esse momento. E aí, que nem eu disse no início, sempre aparece um cara gritando nos comentários: Jesus era socialista! Mas esses dias eu parei para pensar. Se Jesus era socialista, por que os cristãos eles são rotulados como de direita? E aí, na prática? E aí? Jesus era de esquerda ou de direita? Sabe me responder essa pergunta? Antes de continuar o vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha, se Jesus era de direita ou de esquerda. E eu vou dizer o que eu acho. Acho não, tenho certeza absoluta e vamos ver aí se você acertou. Jesus não era nem de direita e nem de esquerda. Meio contraditório? Não. Por quê? Você sabe de onde veio essa ideia de direita, esquerda e centro? Então, essa ideia ela veio da Revolução Francesa, mas eram esquerdas, direitas e centros literais. Essa ideia de dividir ideologias políticas entre direita, esquerda e centro não eram contemporâneos a Jesus. Na época de Jesus não existia esse tipo de coisa. E outro fator que é extremamente importante, eu posso afirmar para vocês que Jesus não era nem de direita nem de esquerda, e muito menos de centro, é porque na época Jesus viveu num período onde o imperialismo reinava. Imperialismo reinava. Ou seja, Jesus vivia numa sociedade monárquica e era uma monarquia absolutista. Ou seja, Jesus viveu num período onde o Império Romano era quem governava ali a região onde Jesus morava. E o Império Romano tinha um imperador, ou você gritava vida longa a César, ou você era morto, porque não existia oposição ao governo. Existiam alguns movimentos, mas eles não reinavam, eles não vingavam, porque o governo, a monarquia era muito forte. Ou você era romano e de César, ou você não era nada. E aí você acabava sofrendo, morrendo, sendo preso, torturado. Então, eu posso dizer que Jesus era Jesus. Mas daí alguém veio aqui nos comentários e falou assim: tá, mas as ideologias, os pensamentos de Jesus são mais compatíveis com o de esquerda. Não, não são. Jesus era Jesus. Ele era Jesus. Ele não tinha esse rótulo, não tinha rotulagem. E aí a pergunta que eu quero primeiro deixar pra vocês é: por quê? Pra que a gente criou mais esse rótulo? A gente vive uma sociedade muito rotulada. Você é aquilo que você usa, como roupas e celulares. Você é aquilo que as pessoas que você frequenta, os lugares que você frequenta. Então, você não é você. Você é aquilo que você faz e aquilo que você tem. E aquilo que você usa e aquilo que você parece ser nas suas redes sociais. Então a sociedade cria cada vez mais rótulos. E aí eu te pergunto, por que a gente quer criar mais esse rótulo de direita, centro ou esquerda? Não precisa, cara. E Jesus ele não tinha não era preocupado com isso. Mas Jesus ele tinha alguns tópicos que eu acho muito interessantes da gente conversar sobre política. O primeiro deles é que Jesus falou: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O contexto desse versículo é uma preocupação e aí do povo
com o que beber, com o que comer, com o que vestir. Jesus fala, por que vocês estão preocupados com isso? Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. E o que são os principais tópicos, e que Jesus já falou, os principais tópicos que são discutidos na política? Saúde, e aí saúde a gente pode colocar comer e beber, moradia, né, estado social, então a gente pode colocar ali quando Jesus fala sobre o que vestir, onde morar. E aí Jesus ele fala então sobre essas duas coisas, e estado social, né, e saúde. Então Jesus disse que antes de qualquer dessas coisas, Deus tem que ser nosso primeiro lugar, tem que estar em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vão ser acrescentadas. Tá, mas e aí? Tu não me respondeu a pergunta do início, João. Tá, por que Jesus, a galera fala que Jesus era socialista, mas os cristãos, a galera fala que são de direita? Bom, existe uma premissa que a ideologia política de direita é vinculada sempre ao conservadorismo, e a de esquerda ao progressismo. Então existe essa ideia de que direita são conservadores e de esquerda são progressistas. E de fato não está 100% errado. Se for parar para pensar, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, é de direita e sim, ele é conservador. E não é errada essa ideia, pelo contrário. E é por isso que a galera às vezes associa que o cristão ele é sempre de direita, porque normalmente um cristão ele possui um viés conservador muito claro, muito forte. Mas o ponto que eu quero falar com vocês é: o cristão não deve ser nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. O cristão ele deve ser de Deus. O cristão deve colocar Deus em primeiro lugar. E o cristão ele deve desenvolver um pensamento crítico sobre. Ele deve pensar sobre todos os candidatos e quando for escolher a votação. E o cristão ele deve votar naquele a qual ele mais acredita, independente de partido, independente. Deve pensar e escolher o que ele pensa que melhor vai resolver. Lembrando que um candidato cristão não necessariamente ele vai ser a melhor opção para nós cristãos também. Isso não é regra. O cristão não deve votar em candidatos cristãos, isso não é regra. Mas o cristão ele deve olhar todas as propostas dos candidatos e a índole dos seus candidatos e como o seu candidato trabalha, os candidatos no modo geral trabalham com os diversos assuntos da vida. Olhar e pensar qual que eu acho que vai ser o mais competente para estar lá. Uma coisa que é muito, mas muito difícil no Brasil atual não tenha político de estimação. Políticos não são deuses, políticos não são ídolos, políticos são pessoas. Então, não cometa esse erro de ficar defendendo o político à torto e a rodo, como se o cara fosse, um deus, fosse um ídolo. Defende tua mãe, defende teu pai, sabe? Mas não fica brigando por causa de político, porque isso não é o que agrada a Deus. E isso não vai fazer com que o nome de Deus seja engrandecido e muito menos não vai fazer com que as pessoas tenham o desejo de se ajuntar a Deus e conhecer Jesus. Porque lembre-se que nós somos testemunhas do que Jesus fez aqui na terra e fez em nossas vidas. E nossa missão, nosso papel é fazer com que as pessoas olhem para nós e pensem: eu quero isso que elas têm. E a gente sabe que isso não é uma coisa, é quem? É Jesus. E para finalizar, eu quero lembrar vocês que você cristão, eu cristão, nós cristãos, nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. E nosso principal compromisso é com o Rei dos Reis desse reino dos céus. E nosso principal compromisso é fazer com que o nome dele seja engrandecido e seja conhecido pelas pessoas, para que cada vez mais as pessoas venham então participar desse reino e viver a loucura do evangelho junto com a gente. Então nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece, deixa um like, se inscreve no canal, aperta aqui esse botão que tá aqui no meio. E outra, manda esse vídeo para algum amigo seu, porque vai que essa pessoa queira responder então essa pergunta: Jesus era de direita ou de esquerda? Valeu, falou!